risco dentro dessa história? A gente falou de compliance, que foi bom a gente já ajudar, a gente já falou dessas comunicações, né? Falamos de governança e o risco, como você usou dentro dessa sua vivência aí, as avaliações de riscos, enfim, como a área de risco, se é que tem uma área de risco, te ajudou nessa sua estruturação de uma área de segurança da informação. Então, Dário, em muitas empresas nem tem essa linguagem, essa abordagem de risco. Muitas empresas, quando eu saio do mercado financeiro, quando eu saio de uma multinacional, né, quando eu vou para uma empresa, principalmente de médio porte para baixo, não tem essa área de risco. E o profissional de TI, de segurança também, não está falando de risco. Né? E aí, quando falam de risco, que não é risco para a gente, não é negócio, né? É aquele risco alto, médio e baixo. Ótimo, eu diria assim, você tem alguma coisa. Né? Então, assim, vamos fazer o básico. Eu comecei por aí, tá? Eu comecei a aprender sobre risco alto, médio e baixo. E ainda para TI. Né? E aí sim, depois eu comecei a buscar uma formação para gestão de risco, né? Para ter uma plataforma de gestão de risco, de avaliação de risco de negócio. E aí eu consigo traduzir isso perda financeira. Que chega no BIA. Né? E chega no BIA, exatamente. Tá? Mas isso é... Aí eu diria assim, depende, justifica isso na sua companhia? O seu board, muitas empresas, o board não sabe fazer uma avaliação de KPIs. Você sabe disso, Dário? Sim. Ele não consegue interpretar um gráfico. Não desmerecendo ninguém, mas é a realidade nossa. O olhar dele está para outro lugar. Para outro lugar. Ele se sente confortável controlar no Excel. Sim. Tá? Então, assim, mas aí é a oportunidade. Eu não vejo como problema. É a oportunidade de educar o board e falar, gente, vamos fazer uma gestão mais consolidada, mais macro, e do macro eu vou para o micro se precisar, porque é um aprendizado para eles. Vai melhorar muito a vida deles. Então eu gosto também de ir para empresas que têm maturidade baixa, porque a gente ajuda a elevar. Consegue agregar muito. Né? E aí quando ele vê que ele tem um risco de negócio e que a perda financeira dele pode ser X e o impacto é tal, ele vai tomar decisão. Ele não vai ficar perguntando por que o servidor parou. Né? Que é o que normalmente pergunta. Exato. Né? Eu costumo dizer que em outros podcasts eu também já comentei isso, que as empresas normalmente... a gente pegar, por exemplo, empresas que têm maturidade baixa na área de segurança, que é, por exemplo, o ramo industrial. Né? O pessoal prefere investir numa máquina nova que vai produzir mais peça do que colocar dinheiro em redução de risco do ponto de vista de segurança de informação. Né? Só que você olhar essas empresas, elas têm lá links redundantes. Isso. Eles têm, às vezes, até sites, backups, né? Isso. Porque eles já perceberam que a disponibilidade é algo que impacta o negócio deles. E eu vi isso acontecer muito na época da implementação da nota fiscal eletrônica, aqui, região do ABC, né, muito ligada com a indústria automotiva, e eles têm aquela visão de estoque zero, né? Então, todo dia de manhã tem que as autopeças emitem a nota, passa o caminhão lá da montadora e leva as peças para a produção. E o fato de não ter disponibilidade em sistema ou disponibilidade de internet provocava a paralisação da emissão da nota, que penalizava-os como fornecedores dessas empresas. Então, as montadoras começaram a fazer auditoria, ou pontuar, compliance, esses caras terem redundância. Você vê como eles investiram nisso, né? Porque impactou o negócio de forma direta. Ou né? dobra a banda, né? Ou dobra a banda, né? Então, você percebe que a área de negócio, ela se move, sim, quando ela é impactada. Então, eu acho que disponibilidade é um assunto que a maioria das empresas tem em pauta, porque a área de negócio grita, né, e fala, poxa, está impactando aqui a entrega, a produção, enfim. E a área de privacidade, continuidade, de confidencialidade, integridade, é uma coisa que ainda não está no dia a dia do executivo. Acho que talvez esse assunto, a gente levar esse assunto também nessa abordagem, né, porque a gente às vezes critica, mas a gente vê que eles se movem quando impacta, né? Quando eles percebem o impacto do negócio. Dário, excelente observação. Eu começo a viajar no tempo e lembrar cenários que eu já vivenciei. Tem um outro ponto. Pode acontecer da área de X, não quero citar TI, não, o cara está metendo pau na minha área, não. Mas assim, eu posso tendenciar o executivo ao erro. De fazer meu sistema mais lento,
Para quê? Ó, tá vendo? Eu falei que precisava trocar o servidor. Eu falei que precisava dobrar a banda. Eu falei isso uma vez para um presidente. Falei, presidente, é igual Fórmula 1. A gente tem que aprender a fazer mais com menos. E cada vez performar mais. Como é que a gente faz isso? Medindo. E sabendo como está sendo utilizado os seus recursos. Isso é gestão. Mas como que eu faço isso? Administração de banda, por exemplo. Quem está usando sua internet? Para quê e como? A gente identificou que tinha área, um profissional da área, inclusive foi a demissão compulsória. Ele baixava todos os dias à noite, naquela época que baixava filmes, ele baixava filmes, ele praticamente tinha uma locadora digital e queimava CD e vendia. Ah, que beleza. Então, quer dizer, ele tinha o sentimento que a internet estava lenta, mas o cara baixando o filme, e ele era da área de produção, ele deixava à noite baixando vários filmes, no dia chegava, queimava os CDs e vendia. Quando a gente identificou isso, quem estava utilizando os top 10, é simples, gente. Olha os top 10 de utilização de internet. Opa, mas sempre naquele mesmo horário, o que ele faz nesse horário? Aí fomos mergulhando. Aí identificamos tal usuário e o que ele fazia. Tá? Poxa vida, vamos olhar a máquina dele. A gente entrou na máquina dele. Várias pastas assim, muito bem organizado. Aquilo era um negócio. Um negócio, né? Tá bem estruturado, né? Agora. Aí levamos para RH, jurídico, chamamos ele e foi demissão. Você sabe que numa empresa capital misto, tá? Não é totalmente governo, não é totalmente privado. A gente foi chamado para fazer uma auditoria, né? Que estavam com alguns problemas lá de sistemas e tudo mais. E a gente identificou que os caras tinham um provedor de internet dentro da empresa. Eles pegavam os servidores e hosteavam páginas. E tinha lá um link que eles dedicaram só para esse negócio. Exatamente. Então, um monte de hosteando páginas na internet, e os caras tinham um negócio, vendiam alocação de páginas, naquela época, muito tempo atrás, o pessoal quando fazia site de internet, eles hospedavam dentro da empresa. Exatamente. E era muita coisa, um negócio gigante dos caras. Ô, Dari, eu vou fazer um link que a gente falou um pouquinho atrás. Aí, como você fiscaliza isso? Como você fiscaliza isso se ele é o administrador de firewall? Então, quer dizer, ele pode criar regras. Sim, ele faz. Não logar aquelas regras, né? E aquela regra ser full para ele, tudo liberado. Então, quer dizer, como que você identifica isso? Aí onde tem que ter auditoria, onde tem que ter compliance. Monitoramento. Porque senão ele é o semideus ali. Sim, o cara é semideus, é verdade. Aqui é Dario Caraponari, apresentador do Be Strong Cast, um oferecimento de Strong Security Brasil. Se você achou esse vídeo interessante, compartilhe com seus amigos. Dê um like, clique no sininho para receber as novas notificações e não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Te vejo na próxima. Um abraço.